como vai ser a nossa vida amanhã? E eu quero introduzir aqui, não no sentido de trazer nenhum tipo de tristeza ao coração dos irmãos, mas essa semana caiu um avião. E a pergunta de um dos repórteres, aonde eu estava assistindo a reportagem, foi a seguinte: quanto tempo levou até que a aeronave caísse no chão? 1 minuto. 1 minuto. Em 1 minuto, passa muita coisa na cabeça das pessoas. 1 minuto. Até aquela aeronave se chocar ao chão e terem o seu fim fatídico da vida. Eu queria que vocês prestassem atenção apenas 1 minuto naquilo que eu tenho para vocês essa manhã. Tanto aos pais, como às mães, aos nossos visitantes, eu queria que você pensasse nisso. A sua vida é importante. Pense nisso, só 1 minuto. A sua vida é importante. A minha vida é importante. A sua vida é importante para Deus, é importante para os seus pais, é importante para os seus amigos, é importante para muita gente. Mas algumas coisas têm ocorrido e tirado da nossa visão, da nossa frente, a verdadeira importância da vida. Eu posso enumerar 3 coisas que são muito comuns. Falta de saúde tem tirado a importância da vida das pessoas. Algumas pessoas estão certas de que vão morrer. E elas acabam se entregando à morte por conta da falta de saúde. Uma notícia ruim ou algo que tem lhe acontecido, de fato isso tem lhe trazido algum desespero e ela acaba desistindo da vida. Eu queria então que você repetisse a frase que eu quero que nesta manhã esteja no seu coração. A minha vida é importante. Vamos dizer? A minha vida. Quando estiver faltando saúde, a tua vida é importante. Não esqueça disso. Você é muito importante. Pode até não parecer, pode até que alguém tenha esquecido de você, pode até acharem que você não tem tanta importância assim, no trabalho, na escola, na igreja, no ambiente onde você está, mas você é muito importante. A segunda coisa que eu tenho percebido que tem tirado do nosso coração a nossa importância são os nossos erros. Tem gente que carrega a culpa demais. O apóstolo Paulo diz assim: o que pode nos separar do amor de Cristo? E ele termina dizendo: não é isso, nem aquilo, nem aquilo outro, nem aquilo outro, nem aquilo outro, nem a morte, nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas o que ele quer dizer ali, olha só. Se nós perdermos a consciência da nossa importância para Deus, mesmo assim, nada pode te separar do amor de Cristo. Porque Cristo sabia que nós éramos importantes para Ele. O que fez o Senhor Jesus para que nós pudéssemos ter importância? Ele morreu na cruz por mim e por você. Não tem coisa mais importante do que isso. Isso tudo deveria estar todos os dias sendo lembrados. Olha, os atos de Cristo, aquilo que Jesus fez por mim, me torna, sim, uma pessoa importante, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Mas a terceira e a última coisa, queridos, que eu queria dizer nessa parte introdutória, nesse minuto que passa. Como que você estaria se você soubesse que ia morrer? E aí eu respondi a pergunta, porque eu aproveitei aquela oportunidade, que eu estava assistindo a reportagem, e fiz essa pergunta para a pessoa que estava comigo. E ela falou assim: em desespero. E eu disse para ela: eu com certeza estaria dormindo. E eu quero que vocês digam mais uma vez a frase dessa manhã: a minha vida é importante. Queridos, quando vocês têm a sua vida como importante, aconteça o que acontecer, você tem paz no seu coração por intermédio de Cristo Jesus. Você deve descansar. Você deve dormir. Se você por alguma razão não está dormindo, pode ser que esteja faltando alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. E muitas vezes alguma coisa aqui no bolso. Mas nada disso é mais importante
do que você aí. Nada disso é mais importante do que você. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor para que nos resgate esta importância. E nessa manhã, seguindo uma sequência de mensagens, o pai que eu queria, nós vamos ver 3 coisas importantes num pai chamado Davi. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque diante de tantas coisas que o mundo tem nos dado como certeza da tua volta, tudo isso, Senhor Deus, que tem acontecido na humanidade, tudo isso, Senhor Deus, que tem ocorrido na terra, as coisas boas e as coisas ruins, nos levam a olhar para o Senhor Jesus. Nos faz focarmos a nossa vida, que passa em 1 minuto, no Senhor Jesus. Nos faz pensar se é a falta da saúde, se é a falta, Senhor Deus, do dinheiro, se é a falta de alguma coisa que nos torna mais ou menos importante para o Senhor. E certamente, Senhor Deus, a tua palavra já nos garante que nada disso nos separa do teu amor, porque o que o Senhor nos dá é maior e é muito mais importante, muito mais significativo do que qualquer coisa que venhamos a conquistar nessa terra, que é a nossa salvação. É a paz no momento da angústia. É a paz na hora da ausência dos recursos financeiros. É a paz na hora da morte. E que os pais, os filhos, os amigos e aqueles que estão nos assistindo possam enxergar que só Jesus pode fazer isso. Em nome de Jesus é que lhe pedimos e oramos hoje e sempre. Amém. Você compreendeu a importância que você tem? Sim? Então louve ao Senhor e agradeça a Ele pela vida, em nome de Jesus. Eu separei e pedi aos irmãos para que me ajudassem na construção desse mês, ser o mês todo falando sobre os pais. Primeiro porque falar aos pais só um domingo não dá tempo. Tem tanta coisa, e são muitas coisas boas e algumas vezes algumas coisas ruins. Esse exemplo é apenas para que você tenha consciência disso. A sua vida passa rápido. Em algum momento atrás, você parou e pensou, foi ontem que você nasceu e hoje você já está caminhando para os 70. Alguns já estão caminhando para os 70. Alguns já estão com seus cabelos brancos, motivados pela sua genética, tornando visível a sua idade. Talvez a experiência venha antes do que o cabelo branco, mas o cabelo branco sinaliza um pouquinho da nossa experiência. Mas nem sempre a nossa experiência é suficiente para nos dar capacidade de errar menos. Essa é uma relação que muitas vezes nós não podemos esquecer. Não é porque somos os pais, a autoridade máxima da casa, que somos infalíveis. Há uma inquietude no coração daqueles a quem nós tomamos conta de ver nos acertando sempre. E nem sempre nós acertamos. Muitas vezes nós erramos. Erramos porque somos humanos e graças a Deus que Deus permite que a gente erre. Diz um sábio que todas as vezes que erramos é a oportunidade de fazer de novo aquilo que fizemos errado. Agora de maneira certa. E eu quero dar a vocês pelo menos 3 coisas que se algum dia vocês fizerem errado, vocês possam consertar e fazer certo. Certo para quem? Essa é uma cobrança que muita gente faz. Não pode ser para você. Quando queremos acertar para nós mesmos, nós queremos ser melhores do que aqueles que erram. Nós precisamos acertar para aquele que não erra, para aquele que é o dono, o Senhor de todas as coisas, que é o perfeito. E se nessa manhã você ainda não tem essa consciência de perfeito, Deus é perfeito. Deus foi perfeito na criação, Deus deu a Adão tudo e era em perfeição.
Agora, no momento em que Adão se separa de Deus, abandona esse Deus, torna este Adão imperfeito. Mas Deus, pelo seu eterno amor e como um pai amoroso, carinhoso, misericordioso, Ele encaminha, através de Jesus, esse modo de ser perfeito, que é Jesus. Essa maneira de se colocar Deus dentro da gente através de uma pessoa, de uma única pessoa, chamado Jesus Cristo. Talvez vocês estejam perguntando, mas por que essa ênfase na pessoa de Jesus Cristo? Porque Ele é o nosso modelo. Embora estejamos agora falando de um personagem do Velho Testamento, mas que foi o precursor. O rei Davi foi o precursor de Jesus. Foi da linhagem de Davi, foi da mesma herança de Davi, foi do mesmo DNA de Davi que Jesus chegou até você. Então, é esta a nossa intenção. O pai que eu desejo é um pai que, baseado no livro de Salmos, capítulo 40, nós leremos apenas 3 versículos, de 1 a 3, nós vamos identificar algumas características. Salmo número 40, você que tem a Bíblia, abra, você que não tem, assista ou leia ali conosco pela manhã no projetor. Verso 40, nós faremos a leitura sequencialmente de 1 a 3 e logo em seguida estarei falando algumas coisas de forma pontual. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, aleluia, um hino de louvor ao nosso Deus, glória a Deus por isso. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor, amém? Louve ao Senhor por isso, porque o Senhor Deus está neste lugar e há de fazer de você mais importante do que você se sente nesta manhã. A primeira consideração do versículo 1, lá no Salmo 40, ele começa falando sobre coisas pessoais de um pai que, no mínimo, sabia o que era ser pai. Essas coisas ficam claras se você tivesse o contexto da posição de Davi. Davi foi um rei muito sanguinário. Um rei que Deus separou num determinado momento da história para conquistar terras. E se havia uma missão dada ao rei Davi, que era conquistar a terra, os inimigos de Davi sempre foram destruídos pela espada. Tornou-se o rei mais temido da terra. Foi o rei em que mais alargou o território de Israel. Conseguiu unir todas as tribos. Eram 12 tribos. E antes de Davi, essas tribos estavam cada uma fazendo o que quisesse da sua terra, com um governo mais desbaratinado, errado, distante do Senhor do que vocês possam imaginar. Até o rei Davi, já haviam passado reis que Deus não aprovou o seu reinado. Saul foi rejeitado por Deus. E depois de Davi, outros reis vieram e tornaram ainda piores os seus reinados. Roboão, Jeroboão, pessoas que vinham com o mesmo desejo de Davi, expandir a terra. Mas não era essa a única missão de Davi. A grande missão de Davi era fazer com que aquelas pessoas pudessem entender que se Deus estivesse no coração deles, eles seriam imbatíveis. Se iniciamos falando que a saúde pode tirar a sua importância, se o seu fracasso, os seus erros sucessivos podem te tornar uma pessoa menos importante, ou até mesmo você ter se esquecido do que Deus já fez e não tem nada a agradecer ao Senhor, essa era também a razão e o sentimento do povo quando estava sendo liderado por Davi. Eu quero lembrar vocês que Davi foi o segundo rei de Israel.
primeiro foi Saul. E Saul destruiu a autoestima do povo de Israel. Saul destruiu todos aqueles homens que estavam ao seu comando com um sentimento muito distante de um homem segundo o coração de Deus. Davi só foi Davi porque tinha um Deus no seu coração. E a primeira característica fica claro nesse versículo. Esperei com paciência pelo Senhor. O pai que eu quero é um pai que tem um Deus no coração. Que quando eu estiver precisando de orientação para expandir a minha vida, ele consiga me fazer entender que eu devo esperar com paciência no Senhor. O pai que eu quero é um pai que consiga entender que eu tenho a minha humanidade, que em meus erros me faça acertar, consertando os meus erros. Não é justificando os meus erros. Essa é uma geração, eu parabenizo o Lucas e aqueles que fazem parte da liderança dos jovens da igreja, dada a importância do encontro de ontem e o que vocês têm feito para preservar no coração dessa geração Deus. Não é uma religião, é um Deus de verdade, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de esperança. Mas é uma geração que se perde por muito pouco. Às vezes, a falta de paciência gerada pelo excesso de tela, gerado pelo excesso de oportunidade, gerada pelo excesso de dinheiro este que muitas vezes não é ganho pelo seu trabalho, mas pelas vantagens e outras coisas mais que a própria geração lhe tem dada, não tem paciência de esperar. Ainda é uma geração que não gosta da igreja, gosta do que a igreja dá, mas não gosta da igreja. E há alguns sinais que identificam isso. Nós estamos encerrando hoje, por volta das 16 horas, uma Olimpíada que para mim foi a pior Olimpíada da minha vida. As que eu pude assistir, eu lembro. Mas uma coisa ficou muito marcante: intolerância religiosa. No momento em que todo mundo mandava se afastar dos símbolos religiosos, a cada brasileiro, se vocês repararam, houveram informações e declarações das mais sensíveis voltadas a um Deus que de fato está no coração do brasileiro. Pessoas que perderam, pessoas com dor, pessoas que não tinham o sucesso à mão, mas estavam certos de que estavam ali porque Deus estava ali com eles. E eu quero desmistificar uma coisa para vocês, que eu acho que isso é importante, até como orientação pastoral. Eu recebi algumas mensagens falando assim: pastor, você ouviu aquela menina falando em línguas? Ninguém sabe se é línguas. Ninguém sabe o que é. Ninguém pode dizer se é, se não é, nem ela mesma, porque a própria orientação no livro de Atos diz que é algo que é inteligível. É só dela e Deus. É só entre a pessoa e Deus. Mas uma coisa ficou muito claro: todo mundo sabe o que é espiritual. O mundo inteiro sabe o que é espiritual. Eles gastaram 2 bilhões de dólares, de euros, para limpar um rio. Como que aquele rio pode ser limpo se toda aquela cidade é suja, com prostituição, suja com homossexualismo, suja com imoralidade? Por mais que tirassem toda aquela água, continuaria o quê? Suja pela incapacidade de reconhecer que aquela nação precisa de Deus. E Deus ficou marcado nessas Olimpíadas. Deus foi exaltado no vôlei, no basquete, no handebol, no futebol, no judô, no atletismo, na Olimpíada inteira. Homens e mulheres, crianças e adultos reconheceram
Um Deus que eu posso esperar com paciência que Ele vai me atender em algum momento. Glorifico ao nome desse Deus e ao Deus Todo-Poderoso eu honro nessa manhã. O Deus que eu quero, o pai que eu quero, o filho que eu pretendo ser, é alguém que espera com paciência no Senhor. Um Deus que eu posso me inclinar e Ele vai me ouvir. Eu posso pedir socorro e Ele vai me socorrer. Olha a importância. Você não precisa acender vela, matar galinha, botar pipoca, botar uma roupa diferente. Você não precisa ir para o morro, descer o morro. Você não precisa falar em línguas. Você não precisa fazer nada disso. Tudo isso são símbolos religiosos. Você só precisa esperar com paciência no Senhor. E Ele se inclinará para você e vai ouvir o seu pedido de socorro. Amém? Vale a pena Jesus. Vale a pena Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nessa manhã, o pai que eu quero é um pai com experiência para me dar. E essas experiências são experiências humanas, não são contadas por livros de fada. Eu viria hoje com uma blusa do Batman, fazendo alusão a um herói. Mas depois eu achei melhor vir de verde, que é a esperança. Tá bom? Mas eu ia vir com a blusa do Batman. E eu quero falar sobre o meu herói. Algumas vezes eu fiquei imaginando quanto tempo eu deixei de estar perto do meu pai. Muitas vezes, eu saí de casa muito cedo, por opção minha. Mas quantas vezes eu deixei de ouvir e ver e aprender com os erros do meu pai? Por que eu estou fazendo referência a isso? Porque às vezes os pais tomam uma roupa de herói e acham que não podem errar. Porque se errar o filho não vai gostar, se errar a esposa não vai amar mais, se errar vai ser expulso da igreja, se errar é para jogar fora. Não. Esse texto no versículo 2, Salmo, capítulo 40, versículo 2, diz o seguinte: olha a visão do salmista. Tirou-me de um poço de quê? De perdição. O Deus que eu espero me ajuda e quando eu erro, me tira do meu erro. Eu posso chamar que esse Deus é um Deus misericordioso? Então, papai, você precisa dessa misericórdia. A palavra misericórdia, ela é originalmente baseada em duas palavras, ou seja, a junção de duas palavras, miséria e córdia, coração. Então, a misericórdia é miséria onde? No coração. Às vezes, o rei Davi estava muito bonito, formoso, com as melhores roupas, num palácio. Mas no momento em que ele estava dizendo isso, ele estava sentindo o que no seu coração? Miserável. Ele estava se sentindo pior do que qualquer outro homem na face da terra. O pai que eu quero é o pai que quando erra, ele se sinta capaz de reconhecer o seu erro. E ao reconhecer o seu erro, alcance a misericórdia de quem? Do Senhor. Porque um pai que alcança a misericórdia do Senhor é um pai misericordioso. É um pai bondoso. Como que nós podemos ser bondosos, misericordiosos, quando os nossos filhos erram? Às vezes eles acordam mal-humorados, às vezes eles acordam estressados, às vezes eles acordam com medo, com vontade de gritar, com vontade de chorar. Às vezes eles acordam querendo comer doce. Pai, tem um docinho aí?
Mas quando nós reconhecemos os nossos erros e nos colocamos como filhos, e entendemos que o Pai que nós queremos é um Pai misericordioso, quando essas coisas acontecem, nós vivemos e exercemos o quê? A misericórdia. O próprio Jesus disse: felizes são os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Há uma experiência sobrenatural na misericórdia. Há uma experiência que não é humana na misericórdia. Ninguém é bom ou misericordioso se não tiver o Senhor. Ninguém exerce bondade se não for por Jesus. Ninguém consegue ser agradável a alguém se não for por Jesus. Ninguém consegue perdoar quem te abandonou, quem te bateu, quem te magoou, quem causou lesões físicas, emocionais, psíquicas, se não for por intermédio de Jesus. Não é o remédio, não é o psicólogo, não é a atividade física ocupacional, nada disso vai tirar a sua mágoa, o seu ressentimento, aquele momento em que você diz assim: que coisa é essa que me disseram que é pai, que me abandonou, que me largou? Nada disso vai sair do seu coração se não for por intermédio da bondade e da misericórdia de Jesus. Mas esse versículo ainda me fala mais uma coisa, talvez aqui consegue nos encaminhar para Jesus. Jesus no Novo Testamento, ele é sinônimo de algumas coisas. Um nome de Jesus que vocês conheçam no Novo Testamento. Conhece? Eu gosto muito desse nome. Emanuel, vocês sabem o que significa? Deus conosco. Sabe o que é Jeová Rafa? Deus que cura. Jeová Nissi, Deus, ou seja, está se falando de Jesus. Jeová Nissi, Deus é a minha, ou Jesus é a minha Nissi. Bandeira, Jeová Shalom, que é a minha paz. Vocês compreendem que Jesus tem características humanas, para que eu entenda a característica divina, e foram dados nomes a ele. Ele é a rocha. Assim como o Espírito Santo é a água, fogo, Jesus é a rocha. Em Mateus capítulo 7, diz assim, o próprio Jesus: semelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele se coloca como a pedra angular, lá em Timóteo. Ele tem referência de que se a minha vida tem alicerce, rocha, bate a chuva, vem o caos, tem problema, e eu não sou abalado. Compreenderam? Amém? O que o salmista vê? Olha, ele me tira do atoleiro e me coloca os pés sobre a rocha. Sobre quem? Troca a palavra rocha. Sobre Jesus. Então, quando eu erro, eu reconheço a minha miséria, eu preciso colocar a minha vida agora na pessoa de quem? De Jesus. E o que acontece? Os acertos vêm naturalmente. Por quê? Porque a rocha firma os nossos passos. Ele firma os nossos passos. E aí a gente consegue acertar. Você quer acertar? Tem que firmar os seus pés sobre a rocha. E é interessante que uma pessoa com os pés firmes, ele consegue andar mais. Com os pés firmes, ele, quando precisar correr, ele consegue correr mais. Com os pés firmes, ele vai mais longe. Com os pés firmes, ele consegue carregar o peso. Porque pai não é ser simplesmente progenitor. Não é quem faz, mas é quem tem responsabilidades. E essas responsabilidades é um peso. É muito difícil você ser responsável por pessoas. Se é pai, você tem filho, você é responsável pelo filho. E agora, com seus pés firmados na rocha, você vai ser um pai que, mesmo que erre, tenha um Senhor
que lhe ajuda a acertar. Consegue ver como que é importante Deus na tua vida? Como que é importante esse Jesus na sua vida? Que nós não podemos associar o sucesso de um homem ao fracasso do seu pai. Porque nós temos muitos filhos bem-sucedidos na vida de pais que não têm nenhum sucesso. Você é diferente do seu pai. Uma das coisas que mais me irritava, quem conheceu meu pai sabe disso, um homem inteligentíssimo. Quando alguém dizia para mim assim, você é igual ao seu pai. Isso me irritava profundamente. Porque eu não queria, eu conhecia meu pai, eu sabia os seus erros. Eu sabia o que ele falava de verdade e o que ele não falava de verdade. Eu sabia o que ele fazia que era bom e o que ele fazia que também não era bom. O meu pai também me conhecia. E ele também sabia quem era o filho. E eu sempre entendi que se eu fosse capaz de seguir os passos do meu pai, eu chegaria perto de Deus. Eu tive a oportunidade de me encontrar com Deus num lar onde o meu pai levou Jesus para dentro do lar. Mas não é fácil mesmo assim. Imagine se uma casa com Deus dentro da casa não é fácil, imagine as casas que não tem Deus dentro da sua casa. Imagine um lar onde não há referência moral, onde não existe referência espiritual ou religiosa, onde não há referência de amor, como é difícil. Então o pai que eu quero é um pai que mesmo que erre, procure acertar através do exemplo de Jesus. Mas por último, amados, o texto me diz algo que a partir desse momento fica mais fácil de eu compreender como é possível eu ter um pai ideal. O verso 3 diz assim: esperei com paciência no Senhor pelo que tirou-me do poço do atoleiro. E agora, o que ele faz? Leiam comigo, por gentileza. E me pôs nos lábios um cântico novo. Ele me ensinou o quê? A adorar. O que mais? Um hino de louvor a quem? A adorar a Deus. Não é adorar qualquer Deus, não. A adorar a Deus. Muitos verão estas coisas. E agora? Termine. Temerão. Lembra que eu falei que o rei Davi ia para a guerra? Sabe uma coisa interessante com o rei Davi? A primeira linha de soldados do exército dele eram músicos. Eram músicos. Coitado dos músicos, eram os primeiros a morrer, né? Em 1 Samuel tem uma batalha que conta que os músicos começaram a tocar e antes deles terminarem, todos já haviam morrido. Vocês entenderam o negócio. Mas ele não começava nenhuma guerra sem o quê? Adorar. Ele não começava nenhuma batalha sem adoração. E eu quero abrir outros parênteses aqui, porque eu vou lembrando da coisa. Sabe por que os músicos morriam? E logo em seguida, a segunda linha eram soldados dos mais temíveis da terra. Eram os valentes de Davi. Sabe o que é isso? Homens que eram preparados, poucos homens, para destruir exércitos enormes. Porque aqueles que estavam ali para adorar, estavam prontos para morrer. Eles já estavam prontos para entregar a sua vida, o sangue. E aí a segunda linha, eram homens tão bem treinados que os exércitos temiam esses homens. Tinham medo desses homens. Quando esses homens apareciam, muitos exércitos fugiam dos exércitos de Davi, com medo de tão poderosos que eles eram. Mas antes da guerra, e de Deus te dar a vitória,
Nós precisamos ter essa sensibilidade de termos no coração o desejo de adorar. E adoração implica em sacrifício. Tem coisa que eu tenho que morrer para Jesus viver. Compreendeu o pai que eu quero? Um pai que seja valente para lutar, mas humilde o suficiente para se entregar aos pés do Senhor. E aquilo que não é bom, aquilo que é humano, somente dele, seja transformado pelo amor do nosso Deus. Quanto que nós precisamos mudar? Eu não sei. Mas eu não quero parar de adorar. Eu não quero parar de adorar. Você lembra o que Davi fazia e o que acontecia com o rei Saul quando ele adorava? Você lembra que muitas vezes no seu tempo de angústia Davi adorava? O que nós fazemos nessa manhã aqui? Adoramos. E eu vou contar um segredo para você. É o momento em que eu tenho as minhas forças renovadas. É o momento da minha adoração. Você quer nesta manhã renovar as suas forças? Um pai com a bateria cheia de energia para lutar amanhã? Eu quero. Você que é filho, que não tem o seu pai, ensine isso para ele. Papai, eu fui no lugar onde eu aprendi uma coisa. Que se o senhor for lá e adorar, suas baterias serão renovadas, as suas forças serão renovadas, a sua inteligência será renovada, a sua vida emocional será restaurada, será renovada. Porque o restante, queridos, que nós buscamos, vem pelo suor do nosso trabalho. E ninguém trabalha louco, ninguém trabalha desbaratinado da cabeça, ninguém trabalha com a cabeça ruim. Se a cabeça está boa, o coração está bom, irmão, o resto acontece naturalmente. Para a glória de quem? De Deus. Apaixonados por Deus. Um pai apaixonado por Deus. Porque ele teme e confia no Senhor. Amém? Feliz Dia dos Pais. Quero convidar o papai que está sentado aí atrás, ainda para sentar aqui na frente, porque eu pedi para vocês sentarem. Tá bom, amado. Pode ficar aí que eu vou entrar até você. Porque eu vou pedir depois o Pedrinho, eu vou entregar um por um a lembrancinha e você vai fazer o quê? Tirar foto. Eu estava lendo que a importância da foto. Hoje a foto, isso eu vi num cartaz na cidade. Fui tirar xerox na cidade, tem um cartaz assim. Não tem mais rolo de filme. E tinha um negativo. E vendendo ainda. Ali, ainda tem o rolo. Eu falei, será que alguém usa isso? Eu perguntei para a pessoa, usa. As imagens são mais reais do que as imagens digitais. E ela estava me explicando ali que tem muito fotógrafo profissional que ainda usa o quê? O filme. Eu falei, poxa, eu parei de tirar foto com as pessoas. Porque às vezes a gente copia e cola, recorta o JR da foto dele e cola na minha. Isso não tem nada de bom. Isso não tem mais graça. E embaixo de uma frase, eu finalizo nessa manhã dizendo isso, tudo que é colado é artificial. Eu vou repetir. Tudo que é colado é o quê? Artificial. Photoshop, CorelDRAW. E hoje tem outros programas aí mais avançados. Tudo hoje virou artificial. E eu pedi aos irmãos que me ajudaram a fazer uma lembrancinha, uma simples lembrancinha, e eu queria entregar e tirar a foto com você. Abraçado a você. Você vai me sentir, eu vou te sentir.
E se algum dia o meu avião cair, lembre que eu estarei o quê? Dormindo. E aí você vai ter alguma lembrança de mim, que um dia te abraçou e fez desse dia um dia especial para você. Feliz Dia dos Pais.